Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai resolver a questão 6 da prova da Escola Naval de Matemática 2020-2021. Então ela diz o seguinte: sejam π1 e π2 dois planos cujas equações vetoriais são respectivamente a da equação do plano x, do plano π1, né? E o y a equação do plano π2, tá certo? Com beta, gama, alfa e lambda números reais. Assinale a opção que apresenta uma equação vetorial da reta R, dada pela interseção desses planos. Pessoal, vamos lá. O primeiro plano, ele é dado dessa forma aqui, tá? Então, aqui tem o vetor 1, 0, 0, tá? Aqui tem o vetor beta 1, 1, 1, e aqui tem o vetor gama menos 1, 0 e 2, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu só passei o beta multiplicando aqui dentro, passei o gama multiplicando aqui dentro. Tá? E a gente soma as respectivas coordenadas. A coordenada x com a coordenada x com a outra coordenada x, a y com a outra coordenada y com a terceira coordenada y, e a coordenada z com a coordenada z do meio e a coordenada z do outro aqui, do último. Tá? Então, foi isso que eu fiz. Então, ficou 1 mais beta menos gama, 0 mais beta mais 0 gama, e 0 mais beta mais 2 gama, tá? Essa é a equação do plano π1, tá certo? E aí, simplificando, fica assim, tá, pessoal? Só tirei os fatores, os termos que tem 0 aí. E o plano π2, ele é dado dessa forma aqui, pessoal. O mesmo raciocínio anterior, tá certo? A gente soma as respectivas coordenadas de cada vetor, tá? O escalar que multiplica aqui fora, ele entra multiplicando aqui dentro, tá? Cada uma das coordenadas, tá? Então, o alfa entra multiplicando o x, o y, o z aqui, e o lambda entra multiplicando x, y e z aqui. E aí eu somei as coordenadas, e a gente vai encontrar que as coordenadas do plano π2 vão ser dadas por essas daí, tá? E aí, pessoal, a gente quer que o plano π1 tenha interseção com o plano π2, né? Então, a interseção vai ser uma reta, tá? A reta R, que ele fala aí no enunciado, tá certo? Então, a gente iguala o x igual ao y, né? Faz o x igual a y. Então, vai ficar a primeira coordenada de x tem que ser igual à primeira coordenada de y, a segunda coordenada de x tem que ser igual à segunda coordenada de y, e a terceira coordenada de x tem que ser igual à terceira coordenada de y. É isso que está aqui nesse sistema. Tá certo, pessoal? E aí eu passei tudo para um lado só da equação. Tá? A primeira equação vai ficar dessa forma. A segunda equação vai ficar dessa forma. E a terceira equação vai ficar dessa maneira aqui. Tá certo? Passei o alfa, o beta, o gama e o lambda tudo para um lado só. E os termos independentes eu passei para o outro lado. Foi isso que eu fiz. E aí, pessoal, eu chamo atenção para um detalhe. Olha só. Nós temos, vejam só, alfa, beta, gama e lambda, né? E nós temos quantas equações? Nós temos 3 equações, pessoal. Então, a gente não vai conseguir encontrar um alfa, um beta, um gama e um lambda como valor numérico, tá? Então, a gente pode colocar as variáveis em função de uma outra variável, tá certo? Então, eu vou escolher uma das variáveis, pode ser o alfa, pode ser o beta, pode ser o gama e pode ser o lambda, tá? E em função dessa variável que eu escolher, eu vou colocar as outras em função dela, tá? Então, aqui nesse caso, eu resolvi adotar o lambda como o parâmetro, tá? Então, a gente vai representar o alfa em função de lambda, vamos representar o beta em função de lambda, o gama em função de lambda e o lambda ele próprio, tá certo? Primeiro ponto, pessoal, eu coloquei a equação 1 na equação 3, tá? Então, o que aparece aqui na equação 1, eu vou substituir aqui na equação 3, tá certo? Então, o alfa menos beta, a gente sabe que é menos 1 menos gama, tá? Só isolar ele aqui. E aí, esse vai ser o nosso resultado. Olha só. Depois de efetuar algumas contas, a gente encontra que o gama, ele vale lambda menos 2 sobre 3, tá? E aí a manipulação, pessoal, tá? Aqui eu vou pegar a equação 1
e vou substituir na equação 2, tá? Então, eu fiz essa jogada aqui, eu separei o 2α como alfa mais alfa, porque aparece o alfa menos beta. O alfa menos beta a gente já tem da primeira equação aqui, né? Então vai ficar dessa maneira. Rearranjando, a gente já tem o gama, né? A gente substitui o gama aqui, tá certo? Então vai ficar essa expressão, pessoal. Então a gente tem alfa e lambda. Eu quero colocar o alfa em função de lambda, tá? Efetuando mais algumas contas, a gente encontra o alfa igual a 1 menos 2 lambda sobre 3, tá certo, pessoal? Então até o momento a gente tem o gama em função de lambda e temos o alfa em função de lambda. Fica faltando o beta, tá certo? E aí a gente pega a equação 1, pessoal, tá certo? Vamos pegar a equação 1, ou pode ser a equação 2, ou pode ser a equação 3. O fato é que eu acho mais fácil trabalhar com a equação 1. Então, pessoal, olha só. O beta, ele vai ser 1 mais alfa mais gama, tá? Substituindo o que a gente tem, o alfa a gente tem em função de lambda e o gama a gente tem em função de lambda. O beta vai resultar em 2 menos lambda sobre 3. Então agora nós temos, pessoal, tanto o alfa, quanto o beta, quanto o gama, todos em função de lambda, tá certo? E aí, pessoal, aqui a gente tem a equação, as coordenadas, né, do nosso plano π1, tá? Que é dado por esse x aqui. Tá? Então são as coordenadas que atendem essas variáveis todas aqui. Isso que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó. Nós vamos substituir todas as variáveis que a gente tem aqui dentro, todas em função de lambda. Tá? Então aqui eu coloquei o beta em função de lambda, aqui o gama em função de lambda, e assim eu fiz para as outras coordenadas, né? Coordenada x, coordenada y, coordenada z. Então, efetuando alguns cálculos, a gente vai chegar nesse resultado aqui, tá? Para o plano π1. E aí, pessoal, olha só, eu chamo a atenção aqui para o seguinte. Nós temos aqui a coordenada x, né? A coordenada y e a coordenada z, tá certo? Aqui a gente tem um termo independente de lambda, tá? Aqui a gente tem um termo independente de lambda e aqui também a gente tem um termo independente de lambda, tá? Eu posso separar, pessoal, essas coordenadas aqui como a soma de dois vetores, né? Então o primeiro vetor vai ser composto somente por termos independentes de lambda, que é esse aqui, tá? E o segundo vetor vai ser o lambda em evidência, que multiplica cada um desses termos aqui, ó, né? Todos eles têm o lambda em comum. Então vai ficar lambda que multiplica menos 2/3 aqui para o primeiro, multiplica menos 1/3 aqui para o segundo e multiplica 1/3 aqui para o terceiro. Tá bom, pessoal? Aí vocês podem me perguntar o seguinte: mas por que você substituiu no x, né? Por que você não substituiu no y os valores de alfa, beta e gama que a gente encontrou em função de lambda? Pessoal, muito simples, né? Porque aqui a gente já partiu da premissa de que o x é igual a y, tá? A gente está trabalhando com a interseção dos planos, então tanto faz a gente substituir cada variável dessa em função de lambda, tanto no x quanto no y vai resultar na mesma coisa, tá certo? E aí, pessoal, eu fiz uma representação aqui, tá? Isso aqui é a equação de uma reta, pessoal. Isso aqui é a equação de uma reta, tá? A gente sabe que essa reta, ela passa por esse ponto aqui, 7/3, 2/3 e menos 2/3, tá aqui o ponto, tá certo? Pelo qual a reta passa. E esse aqui é um vetor diretor da reta, que é esse cara aqui, ó. Tá certo? É um vetor diretor da reta. E aí, pessoal, eu chamo a atenção para o seguinte. Isso aqui é um detalhe, tá? Para quem já está acostumado a trabalhar na R3, vai entender com mais facilidade isso daqui.
Pessoal, olha esse vetor aqui, tá? Menos 2/3, menos 1/3 e 1/3. O que eles têm em comum? Pessoal, eles têm em comum o 1/3, né? É 1/3 aqui, 1/3 aqui e 1/3 aqui, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente incorpora esse 1/3 na constante lambda, tá certo? Porque lambda pode ser qualquer real, pessoal. Olha só, beta, gama, alfa e lambda, números reais. Então, isso é um parâmetro, tá? Quando a gente varre, por exemplo, a gente fixa esse ponto aqui, né, que a gente encontrou. Quando a gente varre o lambda nesse vetor, a gente desenha a reta no R3. Entendeu, pessoal? Então, todos os pontos dessa reta, eles são feitos com base nesse ponto âncora aqui. Isso aqui é um ponto qualquer da reta, que a gente sabe que a reta passa por ele, tá? E isso aqui é o vetor diretor da reta. Então, o lambda variando, ele vai desenhar a nossa reta, tá certo? Então, eu fiz essa observação aqui, ó. O vetor diretor da reta R é uma dilatação ou contração do vetor menos 2, menos 1 e 1, tá? Porque, como eu falei, pessoal, a gente incorporando esse 1/3 aqui na nossa variável parâmetro aqui, que é o lambda, vai ficar lambda que multiplica menos 2, menos 1 e 1. Ou chame de outra variável, k, por exemplo, como ele chamou aqui no enunciado, tá, pessoal? É só o fato de eu ter incorporado 1/3 aqui na nossa variável parâmetro, tá ok? E aí, pessoal, para todo lambda, nós temos que o x é igual a y, tá? Que o plano π1 é igual a π2. Mas para lambda, especialmente para lambda igual a 2, além de o x ser igual ao y, ou seja, além de a gente ver a interseção do π1 com o π2, observamos também que o ponto 1, 0, 0 pertence à reta R. Tá bom, pessoal? Basta a gente substituir o lambda igual a 2 aqui, né? Igual a 2 aqui e igual a 2 aqui. A gente substituindo cada um desses lambdas aqui por 2, vocês vão ver que vai resultar no ponto 1, 0, 0. Tá bom, pessoal? Então, o ponto 1, 0, 0, ele também pertence à reta R, tá? E aí, pessoal, eu chamo a atenção para o seguinte. A reta, ela passa pelo ponto 1, 0, 0 e tem como vetor diretor menos 2, menos 1 e 1. Tá? Menos 2, menos 1 e 1. Só que é como eu falei, o vetor diretor da reta R, ele é uma dilatação ou contração desse vetor. Então, se a gente multiplicar ele por 2, por 5, por 7, por menos 1, que seja, vai continuar sendo o vetor diretor, pessoal. Tá bom? Então, presta atenção nisso aqui. Esse vetor diretor aqui, ele é vetor diretor da reta R, tá? Mas se ele é vetor diretor da reta R, pessoal, esse aqui também vai ser vetor diretor da reta R. Por quê? O vetor diretor aqui embaixo é o quê? Menos 2, menos 1 e 1, tá certo? Se a gente multiplica ele por menos 1, vai dar o quê? Vai dar 2, 1 e menos 1, tá certo? Então, a gente encontra o mesmo vetor diretor, tá? Tanto para a resposta da letra D, quanto para a resposta da letra A. Tá bom, pessoal? Então, eu não sei se a Escola Naval vai anular essa questão, mas o fato é que as respostas podem ser consideradas tanto a letra A quanto a letra D. Tá bom, pessoal? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões. E até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.